grande parte desse estudo de hoje, mais uma vez, no livro aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, mas não somente aqui. Vamos fazer a leitura. É bom a gente lembrar, antes mesmo da leitura, esse capítulo 9 será a disciplina final. Chegou a hora da sentença. O juiz, que é Deus, se apresenta no altar, diante do altar. Então, não é mais como as outras 4 profecias vistas nesse livro, onde Amós tem uma visão e na visão ele fala com Deus, ele pede misericórdia a Deus do povo, Senhor, perdoa, cessa, tem misericórdia. Deus faz perguntas, ele responde. Aqui não mais. Aqui Deus se apresenta, chegando no templo para trazer juízo. Não há mais, Amós não pode mais pedir nada. O homem se cala e chegou a hora da disciplina. Deus apelou, Deus repreendeu, Deus deu chance, mas agora ele se apresenta no templo. E ali, a última visão, eu ia usar a palavra terrível, mas de fato é terrível, assustadora, que é onde as bases do templo, as colunas seriam derrubadas e cairiam sobre todos, trazendo ali uma punição muito grande ao povo de Deus. Ninguém escaparia. Que cena terrível, não é? O templo caindo na cabeça do povo de Deus, rebelde, insistente, pecadores, não quiseram se arrepender. E agora nem Amós pode falar. É Deus, o juiz, que se apresenta no altar e traz o juízo na casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. É uma cena muito forte, os primeiros versos. Do verso 11 até o final, o verso 15, há um remanescente. Mesmo nessa destruição, Deus ainda pouparia pela graça alguns. Eles seriam peneirados como trigo, mas alguns caroços de trigo escapariam. E Deus levantaria o seu povo através da linhagem de Davi. O tabernáculo de Davi, caído, agora é erguido. É o contrário. Na visão inicial, Deus está destruindo as bases da coluna do templo. Na parte final, Deus está construindo o seu novo templo, na linhagem de Davi, que é o Messias, que é Cristo. Não mais só Israel. Israel tem o seu lugar no plano redentivo de Deus, mas agora todas as nações são chamadas ao reino. Todos, pessoas de todas as nações. Aqui, o profeta vai lembrar o povo de Israel que Deus domina toda a terra, não é somente Israel. Havia um certo orgulho, eles estavam muito bem, entre aspas, achavam que estava bem. Aí o profeta diz, Deus domina todas as nações, não é só vocês não. Deus é soberano, Ele domina do fundo do mar até o o cume do Monte Carmelo. Ele domina do território a território, de terra a terra, de mar a mar. Se ele der a ordem, a serpente marinha lhe obedece. Então ele está mostrando ali a soberania, o governo de Deus. Isso é tão lindo. Um animal obedece à ordem de Deus. Quanto mais as nações, não é só a igreja que Deus domina, não. Ele domina cada ser humano. E Israel precisava entender isso, para quebrar o orgulho. E eles seriam ali destruídos, não totalmente. Porque havia essa falsa segurança. Nós temos uma aliança com Deus, nós podemos fazer o que quisermos e Deus nunca vai nos abandonar. Mas foram eles que abandonaram o Senhor. Eles que abandonaram o Senhor. Não foi Deus que abandonou o seu povo. Eles tinham uma falsa segurança. Nós somos de Deus, nunca nos virá. Aí o profeta diz, não se enganem. Não é assim como vocês pensam. Então essa é a lição final, apontando para o reino, né, novo céu, nova terra, onde o reino será pleno, onde haverá o reino de Deus, onde estaremos livres do pecado para sempre, não mais morte, não mais dor, justiça plena, santificação plena.
estaremos ali aperfeiçoados na salvação. Em resumo, essa é a aula. Vamos fazer a leitura. Como já falei, os versos primeiros, de 1 a 10, os juízos de Deus são inevitáveis. Versos 11 até o 15, restauração do Israel espiritual. Vamos ler. Vamos ler juntos? Eu lerei os versos ímpares e peço que a igreja leia juntos os versos pares. Vi o Senhor, que estava em pé junto ao altar, e me disse, fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até ao último deles, nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra. Ela se derrete, e todos que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios? Porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Plantá-los-ei na sua terra, e desta terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra é poderosa, se cumpriu, irá se cumprir tudo que o Senhor revelou, que o profeta profetizou, Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua onipotência, onisciência. Obrigado, que nós possamos ver o teu agir, ver o teu caráter e possamos temer e tremer também, ainda hoje. Faz isso em nossas vidas. Possamos ver como és justo, como és grande, como és poderoso. Nos abençoa e obrigado por esse livro que deixaste na tua palavra, nas Santas Escrituras, para o nosso bem e para a nossa edificação. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amós teve uma visão do Senhor no altar
como Itiel explicou nas últimas aulas, né? Essa visão. Não sabemos se foi uma revelação, um sonho, mas enfim, ele ouviu Deus. Deus o chamou. Um homem simples, que Deus o chama e que Deus o revela, e ele profetiza especialmente ao reino de Israel, Samaria. Então, Itiel também mencionou, né? Os animais ouvem a voz de Deus, a natureza ouve e o ser humano muitas vezes não ouve, endurece. Aqui o profeta ouve, ele dá ouvido, ele tem uma visão, ele obedece, ele crê. E nessa visão, como já disse, o Senhor está no altar, no templo. Não há certeza se é no templo de Jerusalém a visão ou se é em Betel. Não importa. O importante é que Deus se revela. Segundo Hernandes Dias, é o santuário de Betel, o falso santuário. Ali onde havia uma imitação do templo de Jerusalém. Porque por questões políticas, 10 tribos foram houve a divisão, a capital, Samaria, e eles ali fazem uma imitação de um culto das festas de Israel, não agradando a Deus, mas imita, traz sacerdotes que não eram autorizados, e um culto parecido, mas era um culto idólatra. Na verdade, era uma nova teologia, era uma nova religião, totalmente diferente daquilo que se tinha em Jerusalém, no templo verdadeiro. Então, entende-se que Deus se apresenta no falso templo ali de Betel. Em cima do altar, ele apresenta, o juiz está presente. Como já disse também, nas outras 4 visões desse livro, Amós é intercessor. Ele pede, ele clama a Deus, ele pleiteia, Senhor, perdoa, Senhor, dá uma chance a esse povo. Nessa última visão, Amós se cala totalmente. Ele não tem a chance de interceder mais. Chegou a hora da justiça, do juízo. É o momento final ali. Deus decretou, seus decretos se cumpriria e a punição era certa. Senhor Deus, né, perdoa. Senhor Deus cessa, está no capítulo 7, versos 2 e 5. Nessa visão, apenas ele recordou o que viu. O julgamento está prestes a acontecer. Essa frase, junto ao altar, né, sobre Deus, ela é difícil de entender um pouco. Onde Deus estava no altar, era sobre, era abaixo, mas acredita-se que junto ao altar signifique sobre o altar, mostrando que ele era o rei do seu povo, que ele era o juiz. Em algum momento histórico, o próprio rei se colocou nessa posição de forma errada, sendo ele como se o rei humano pudesse trazer uma nova revelação, uma nova religião. Não, aqui é Deus que governa o seu povo, não o rei de Israel, esqueci o nome dele, Jeroboão, exatamente. Não era Jeroboão primeiro nem segundo, que deveria estar nesse lugar, mas era Deus mostrando, eu sou o rei do meu povo. Então, ele se mostra ali como autoridade máxima. No centro da idolatria, da adoração em Betel. Acredita-se, como já disse, Hernandes Dias acredita que essa visão era com relação ao falso templo de Betel. Era uma ordem para despedaçar o santuário. Que coisa forte! Deus destruindo o santuário, o falso santuário, de cima para baixo. Nos umbrais, né? É uma ordem que veio do céu, a autoridade, destruindo ali. Isso é muito significativo, né? Nos faz lembrar do véu, quando Cristo morreu, ele foi rasgado de cima a baixo, numa atitude soberana, uma determinação de Deus. O véu foi rasgado, aqui o templo ele é quebrado, de cima a baixo, uma ordem do céu. O julgamento chegou. Deus clamou para que a estrutura do templo caísse sobre o povo num ato de julgamento divino.
provavelmente a ordem foi dada a um anjo. Não era o profeta que iria derrubar o falso templo, mas um anjo, provavelmente, era que daria. É uma visão, né? Era uma visão espiritual, isso ali aconteceria, o cativeiro assírico, Deus usaria a Síria para trazer essa destruição. Então, Deus diz, fere. E nós vemos, não vou abrir agora esse texto, mas quem quiser abrir, poderá abrir. Em 2 Samuel 24, 15 e 16, nós temos ali uma demonstração de como um anjo é poderoso. Um anjo poderia destruir a nação inteira. Ali, no texto de Samuel, é aquele texto onde Davi peca, fazendo o censo, e depois ele se arrepende. O coração de Davi bate mais forte, ele vê que pecou, e ele pede misericórdia a Deus. Deus, perdoa o meu pecado. Então, é apresentado a ele algumas opções, né? De cair nas mãos de Deus, ou de ter pestes e tal. Aí Davi escolhe cair nas mãos de Deus, que é misericordioso. Então, quando Davi se arrepende, o anjo que estava para destruir Jerusalém, ali, naquele lugar específico, na eira de Araúna, onde Deus havia falado anteriormente. Então, o anjo estava para destruir, Deus para o anjo. Veja que autoridade Deus tem e que poder tem um anjo também. Um só anjo ia ferir ali Jerusalém inteira. E Davi se arrepende. Aqui também nós podemos ver a diferença entre Davi e Saul, por exemplo, né? A bênção na vida de Davi, apesar dele ser um pecador, o texto mostra Davi como pecador, ele pecou quando fez o censo, mas ele se arrependeu, ele correu. Davi era alguém que sabia correr para a misericórdia de Deus. Quando ele pecava, ele sabia se colocar humildemente, Senhor, me perdoa, Senhor, ai de mim, pequei. Essa é a diferença de Davi. Não era alguém impecável, mas alguém que sabia correr para a misericórdia, com humildade de todo o coração. Já Saul não, era orgulhoso, Saul não reconhecia. E veja a diferença, né? A destruição na vida de um, no reinado de um, e a bênção de Deus na vida do outro. E essa linhagem de Davi, né, recebe a promessa, o remanescente seria a casa de Davi, que estava caída. O tabernáculo de Davi, que na visão do profeta Amós estava caído. Mas Deus reergueria pela misericórdia. Na linhagem de Davi. Tanto é que a gente olha na Bíblia, né, no livro de Ruth, nós vemos ali a continuação. Nós vemos no nascimento, na genealogia de Cristo, nós vemos que também faz parte ali a linhagem de Davi. José, Maria, vinham da linhagem de Davi. É o cumprimento dessa profecia pela misericórdia e pela graça. Não porque Davi fosse em si mesmo capaz, mas porque Deus o escolheu soberanamente, graciosamente, e também a postura dele de arrependimento era diferente dos outros reis. Ele recebeu com humildade essa promessa que Deus fez na vida dele. A glória é para Deus, não é para Davi, mas ele é um modelo para nós de alguém que soube se colocar humildemente, apesar dos seus pecados, apesar da sua humanidade. Então, esse episódio aqui de 2 Samuel mostra isso, o poder de um anjo. Deus disse, fere, e chegou a hora, Israel, a casa de Jacó não escaparia a não ser o remanescente. Algumas ordens, né, ou melhor, a ordem inclui aqui, arranque-os, as colunas do templo. É muito forte, não é? Esse destruir da casa de Deus. Inclusive, na história, várias vezes Jerusalém foi invadida, o templo queimado, eles reconstruíram novamente. Não foi só essa vez. Sempre que Israel pecava, muitas vezes a consequência era essa, era a invasão das nações, era eles sendo levados para o cativeiro.
e coisas semelhantes a essa, tirados da terra que Deus tinha dado, mas havia promessa: se eles se arrependessem, se eles se humilhassem, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, restituirei a sua terra. E aqui nós estamos caminhando, né, para o final, onde no final eles serão colocados numa terra definitiva. Ninguém mais arrancará Israel da sua terra. Isso aponta para a eternidade, isso aponta para a igreja, não só mais Israel, a nação que pecou, que quebrou várias alianças, mas agora Deus faz um só povo, que é a igreja. O novo Israel é espiritual, são todas as nações. Esse texto também vai nos lembrar e nos mostrar que sempre o plano de Deus inclui todas as nações. Desde Gênesis, Deus disse já a Abraão: em ti serão benditas, abençoadas todas as nações da terra. Israel foi chamado de forma diferente, com aliança, é verdade. Havia privilégios, mas era para proclamar o louvor de Deus em toda a terra. Não era mostrando o governo de Deus só em Israel. Então Israel falhou até nisso, se orgulha, ao invés de proclamar, ao invés de levar a palavra de Deus, os oráculos de Deus, Israel se orgulha e peca. E Cristo cumpre todas essas promessas em plenitudes. O reino de Deus. Betel, né, esse falso santuário, a ira de Deus estava contra eles. Que mensagem quando a ira de Deus está contra o seu povo. Quando a ira de Deus está contra nós, é algo muito duro que Amós fala aqui. Nós devemos temer. Ninguém escapa da ira de Deus. Se alguém pensar escapar da ira de Deus, o texto vai nos mostrar, não adianta esconder-se. Não adianta se escapar da destruição, da queda do templo. Se fugir, Deus vai buscá-lo. Ainda que seja levado em cativeiro, Deus achará. É o Salmo 139. Isso é muito forte. Nenhum de nós, nem naquela época nem hoje, ninguém escapa diante da vontade de Deus. Então, a ira de Deus. Esse livro nos ajuda a entender o caráter de Deus. Quem é Deus? Qual é o Deus que servimos? É um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus amoroso, mas ele também tem a ira. O inferno existe, né, Gleidson e Preta? Lembrei de quinta-feira, não é? A ira de Deus. Nós precisamos entender, haverá um julgamento final, ninguém pode brincar, agindo Deus, quem impedirá? Deus não é homem para que nós possamos compará-lo ou achar que ele faz aquilo que a gente quer. Não, ele tem seus decretos, nós que devemos temer e tremer diante dele. Então, a ira de Deus era, como já falei, era uma imitação àquele santuário, feito por Jeroboão I. Era um santuário idólatra, em nome de Deus, mas quem era adorado ali eram eles mesmos. O que prevalecia era a vontade do homem, o culto era para o homem, o sacrifício era para os homens. Então era um culto para eles mesmos. Que idolatria! O próprio povo de Deus se torna idólatra. E Deus não estava satisfeito com isso. Por isso que era tempo de vir a ira. Era uma imitação, era uma idolatria, era uma religião sincrética, né? Misturas religiosas, achavam que poderiam adorar a Deus de qualquer forma, não precisavam ter uma vida de santificação. Eles não estavam ali querendo uma vida justa, de santificação, de adoração, não, só estavam preocupados com os rituais, com o culto, com a liturgia, mas a vida em pecado, a injustiça. Terminava o culto, eles estavam piores do que antes, não se arrependiam no culto e procuravam fazer justiça, e procuravam adorar de verdade e amar a Deus. Não, eles saíam piores do culto e Deus suportou isso por muito tempo, avisando. Chegou uma hora que Deus não suportou mais. A ira de Deus é justa, é santa, porque Deus deu muita chance, avisou muito, e eles não se arrependeram. Era também
uma falsa adoração. Eles usavam a religião para interesses políticos, era outro pecado. Toda aquela divisão tinha intuitos políticos e em nome de Deus, em nome da religião, e Deus não suportou isso por muito tempo. Deu chances, mas agora ele se apresenta no altar como rei soberano do seu povo e de todas as nações. Era a impossibilidade de escapar do Senhor. É mostrada nesse texto, os versos de 1 a 4, especialmente aqui no início, versos de 1 a 4. A impossibilidade de escapar do Senhor, a onipresença de Deus, Deus que tudo vê, ninguém foge da sua presença. Nos faz lembrar do Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conhece, o Senhor sabe o nosso levantar, o nosso deitar, quem fugirá do Espírito do Senhor? Então, é aquela mensagem do Salmo 100, ainda a palavra não chegou à minha boca, Senhor, tu sabes tudo, antes que eu diga uma palavra, o Senhor já sabe o pensamento, já sabe o que nós vamos dizer e fazer. Era uma punição pela apostasia. Deus advertiu, eles foram obstinados no erro, no pecado. Ninguém escaparia com vida, ninguém pode se esconder de Deus. Nós vemos que na Bíblia, não só aqui em Amós, mas, por exemplo, em Apocalipse 6, 12 a 17, nós vemos lá a cena do juízo final, quando os ímpios tentam escapar de Deus e eles não conseguem. É algo parecido aqui em Amós, né? Os ímpios do meio do povo de Deus tentarão escapar, mas não escapariam. Aqueles juízes, opressores, aqueles líderes, aqueles sacerdotes não escapariam. Da mesma forma, em Apocalipse 6, no dia do juízo final, os ímpios vão tentar escapar, vão mentir, vão tentar correr. Não é? A Bíblia mostra que alguns, em algum momento da história, da punição de Deus, vão tentar tirar a própria vida e não vão nem conseguir. Vão querer a morte e a morte fugirá deles. Veja que ninguém foge de Deus. Adão também procurou esconder-se de Deus. Nós vemos isso em Gênesis, né? Ele peca, ele e Eva, e quando Deus se apresenta para eles, eles tentam se esconder por entre as árvores, e Deus os acha. Ninguém se esconde da mão de Deus. Nem a sepultura, nem a altura, né? A sepultura não é um exemplo. Ninguém foge de Deus, ninguém foge nas alturas. É muito consolador essa doutrina da onipresença de Deus. Isso consola a gente. Que Deus grande, que Deus que tudo vê, que ninguém escapa, agindo Deus quem impedirá. Isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo é um terror para quem não está sobre o domínio de Deus, para quem não se dobra diante de Deus, é um terror. Mas para aqueles que confiam no Senhor é um grande alívio. Que Deus grande, que Deus julgará todas as coisas, toda injustiça, tudo aquilo que nós sofremos aqui. As pessoas poderão escapar do juízo nosso, do juízo dos juízes da terra, mas no juízo de Deus ninguém escapará. Isso é tão maravilhoso. Ao mesmo tempo, para quem não está justificado em Cristo, será um dia de terror. Ainda dando uma olhadinha aqui nesses versos de 1 a 4, vamos ler novamente só para comentar algo mais, se for necessário. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá, nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os ferirei. Nós devemos lembrar disso. Deus está no controle de todos os eventos. Por exemplo, um tsunami,
as catástrofes que existem no mundo. Pastor Hernandes Dias vai falar sobre isso. Há uma heresia no meio das igrejas evangélicas, que é o teísmo aberto. O que diz essa heresia, que contamina algumas de nossas igrejas, alguns dos líderes brasileiros? Graças a Deus que na presbiteriana é muito fraco isso. Mas em algumas igrejas, alguns líderes brasileiros chegaram ao ponto de ensinar como que se Deus não conhece o futuro, o tsunami pega Deus de surpresa. E Deus sofre conosco, e Deus constrói a história junto do homem. Não é verdade. Esse texto aqui nos mostra que Deus coordena até o tsunami. Ele vai falar isso. As águas só vão até onde Deus permite. Deus está no controle soberano, justo e santo de todos os eventos do mundo, até do mal. Deus domina, Deus freia, Deus julgará o mal. Isso é muito importante. É muito importante. Nós vemos como Deus é forte e poderoso. Ainda que alguém desça ao abismo, a mão do Senhor os tirará de lá. Ou seja, ainda que alguém se esconda, ainda que alguém não queira saber de Deus, Deus encontra os corações. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, de lá os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Isso aqui também é incrível. Duas coisas aqui nesse último texto que foi lido, Os comentaristas dizem que o Carmelo, esse monte, alto ali, ele diante do Carmelo havia uma floresta densa, maravilhosa, havia esconderijos, havia cavernas, de tal forma que um exército poderia se esconder ali dentro. Era tão amplo e tão grande, era um grande esconderijo se em tempos de guerra. Então, era como se Deus estivesse dizendo, ninguém se esconde, nem na caverna mais escondida ali naquela floresta, ninguém se esconde de Deus. Deus acha, Deus sabe, Deus fará a sua vontade. Ainda que alguém fosse para o mar, no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente. Isso eu acho tão incrível, o domínio de Deus nos animais. Nós lembramos aqui de Jonas, o grande peixe que o tomou, que o devolveu na hora que Deus ordenou. Isso é glorioso, o domínio de Deus sobre o reino animal, sobre as águas, sobre o fogo, sobre terra, sobre o mar. Que Deus tão grande! Que Deus tão grande é esse? Esse é nosso Deus, que adoramos, que servimos, que nós não podemos enganar com rituais, com nada disso. Deus sabe ali o nosso temor, a nossa adoração, a nossa sinceridade diante dEle. Buscá-los-ei, nem que se escondesse ali naquela floresta, no escuro da noite, ninguém se esconde de Deus. A serpente feriria e os morderia. Se fossem para o cativeiro, diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para mal e não para o bem. Esse verso também nos mostra que a espada obedece à voz de Deus. A Síria era a espada que Deus usaria. A espada obedece às ordens de Deus. A morte está no domínio de Deus, a autoridade, cale-se diante dele toda a terra. Ele domina vivos e mortos, todos estão diante dele, céus e terra, vivos e mortos. Um dia Deus vai juntar todas as coisas, será um só povo, um só reino, um só rebanho. Quando o Senhor voltar, entendo, diante da teologia que conheço, que não haverá mais essa divisão de céus e terra, é um só reino, um só governo, como hoje já é, ainda que seja diferente para nós, céus e terra, mas para Deus é um só governo, e quando Cristo voltar, isso será mais claro para nós. Terra e céu, um só governo, para Deus já é e para nós será também. Então, versos 5 e 6 é um
cântico de celebração a Deus como juiz. Então Amós canta, ele canta a grandeza de Deus, ele canta a justiça do Senhor, um louvor, um cântico que mostra Deus está no centro, Deus é soberano. Vamos ver esse cântico. Diz assim: porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra. Ela se derrete e todos os habitantes nela se enlutarão. Ela subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Então, nesses dois versos, através de um cântico, ele profetiza o governo. As águas obedecem a Deus. Se ele chamar as águas, elas se derramam sobre a terra. O dilúvio, o tsunami, Deus está no controle de tudo isso. Quem chama as águas é Deus. Apocalipse vai mostrar isso. Há um governo até das águas. Há um anjo que cuida das águas da terra. Apocalipse nos mostra isso. Pela permissão de Deus, pela autoridade de Deus. É tão forte esse domínio de Deus, tão soberano. Ele é o Senhor que toca a terra, ela se derrete. Todos que habitam nela. Deus é o que edifica, não é? Terra, céu, a abóbada, as câmaras no céu. Senhor é o seu nome, Senhor é o seu nome. Que cântico. Eu ia dizer uma brincadeira, viu, Neto? No final a gente vai cantar esse cântico aqui. Vai ensaiando aí, Neto. Como cantar isso eu não sei. Que cântico difícil de cantar. Mas é brincadeira. Vamos lá. O importante essa é a função do canto, né? É mostrar quem é Deus. O cântico mostra quem é Deus. Não era um cantar por cantar, mas era uma celebração ao Senhor dos exércitos, à glória de Deus, Senhor dos exércitos, que domina as estrelas, que domina os animais, que domina os céus e terra. Todo o exército da criação é dele, ele é o Senhor dos exércitos, Senhor é o seu nome. Então, o celestial e o terreno está sujeito a Deus. E Deus tem poder para fazer o que diz. Nós vemos também nesse texto que Deus tem poder para fazer o que estava dizendo. Deus tem poder para cumprir essa profecia. Ele cumpriu. Ele cumpriu. A Síria veio. Israel teve que passar por aquele cativeiro. Foram destruídos as 10 tribos. Eles foram afastados. Houve um remanescente. Deus continua o seu plano através de Judá, a semente de Davi. Aqueles indivíduos se juntaram ali a Judá e Deus continua o seu plano. Então, Deus tem poder de espalhá-los entre as nações, de juntá-los de volta. Deus tem poder de julgar todas as coisas por meio de seu Filho Jesus. Deus tem poder de julgar todos os homens, de fazer novas todas as coisas, de criar novo céu e nova terra. Deus tem poder. Essa é a mensagem desse texto também. Versos 7 a 10. Aqui é interessante, é quebrando o orgulho de Israel, que eles achavam que só eles eram o alvo da misericórdia de Deus no mundo, que só eles eram amados por Deus, que Deus tinha feito grandes coisas somente neles, aberto o Mar Vermelho, que Deus os liberta do Egito. Aí Deus vai dizer, eu libertei outros povos também. Eu fiz outras obras em outras nações também, para mostrar que eles estavam ali com orgulho. Deus é o dominador de toda a terra. Apesar de Israel ter aquele amor especial, digamos assim, aquela graça especial, mas não era porque eles eram melhores, era pelo plano de Deus. Era pela soberania de Deus, não é porque eles eram as melhores nações, a melhor nação. Não, era graça. E eles estavam confundindo isso. Eles precisavam entender que o domínio de Deus era sobre toda a terra. E os versos 7 a 10 é o governo
Deus governa soberanamente sobre todas as nações. Haverá disciplina, houve disciplina para eles, mas Deus passará a peneira, mas eles serão santificados. Eles serão santificados, pelo menos alguns deles. Verso 7 diz assim: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz subir a Israel da terra do Egito, e de Caftó os filisteus, e de Quir os sírios. É como se Deus estivesse dizendo: eu fiz outras coisas em outras nações também. Eu libertei aqui os filisteus. Eu tive misericórdia dos sírios também, para que Israel entendesse e temesse o domínio de Deus. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. No início aqui da profecia de Amós, capítulo 1, nós vimos o governo de Deus para com as nações vizinhas de Israel. Então, desde o início do livro está claro, Deus domina as outras nações também. Os vizinhos maus de Israel, Deus usaria para disciplinar o próprio Israel. Era como se hoje Deus usasse os ímpios para disciplinar alguém do povo de Deus. Deus pode fazer isso, porque Ele é soberano entre todos os seres humanos. Digamos assim, seria uma vergonha para nós, o povo de Deus, ser julgado por ímpios. Mas às vezes é necessário, porque Deus dá a graça, Deus dá a sabedoria até aos ímpios para que o seu povo seja julgado, se for necessário. É isso que acontece ali no início de Amós, né? As nações vizinhas. Aí Deus sai mostrando cada um a sua maldade e dizendo a Israel: vocês fizeram piores do que eles. Então o governo de Deus é muito grande, Ele é o rei das nações. Ele pode usar até um ímpio para nos disciplinar. É incrível. Ele usou Ciro, não é, para tirar o povo ali do cativeiro e trazer de volta a terra prometida, um homem que não era nem crente. E Deus chama de meu servo, por quê? Porque obedeceu à voz de Deus e se dobrou. Querendo ou não, ele teve que fazer, porque foi Deus que quis usar aquele homem que não era nem crente. Então, Deus governa, como já vimos aí. Verso 8, os olhos do Senhor estavam sobre esse reino pecador. Que triste! Aquele povo que era para ser chamado de povo santo, povo adquirido, povo fiel, agora são chamados de povo pecador. Que tristeza! O alvo de Deus era que Israel fosse santo, fosse sal, luz, como hoje é para nós, que fosse testemunho às nações. Agora eles são chamados de povo pecador, reino pecador. Eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Então, eles estavam tão cegos, porque o pecado cega a gente, qualquer um de nós. Eles estavam cegos no orgulho, na adoração, na idolatria, e eles diziam, como diz o verso 10 aí: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. A falsa segurança. Eles diziam: o mal não vai nos tocar, nem nos encontrará. Aí Deus mostra que sim, que eles não eram tão seguros quanto pensavam. Na verdade, era o reino de pecadores. Deus sacudiria a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o trigo no crivo. Essa palavra aí, crivo, salvo engano, é a única vez que ela aparece na Bíblia, no Antigo Testamento. Então ela é forte, né? Deus, Ele sacode o trigo no crivo, passará ali. Entendo que é no crivo, é no julgamento de Deus.
Aquela nação que achava-se segura passaria ali pelo crivo de Deus, como se peneira, assim como se sacode o trigo. Então, essa figura, né, de um trigo sendo peneirado, as palhas voam, a poeira voa e o trigo ali, nenhum cairia, todos estariam ali, o remanescente estaria seguro. Então, a peneira de Deus, o povo passaria por aquela peneira, o cativeiro, aquela destruição tão grande que viria, seria um refinamento, uma purificação dos verdadeiros crentes. E aqui mostra a razão do sofrimento. Por que nós sofremos? Deus está nos santificando. Deus está nos peneirando. Deus está santificando. Quando passamos, ainda hoje, nós, qualquer sofrimento, mas por que, Senhor? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite tantas coisas nesse mundo? Deus está santificando a sua igreja. Ele não perdeu o controle do sofrimento. O sofrimento é necessário. Foi necessário para eles, é necessário para nós hoje. O sofrimento, através do sofrimento, Deus purifica, Deus peneira o seu povo e o remanescente apareceria ali fiel. Apesar da disciplina, haveria um final feliz. Meus irmãos, caminhamos para o final. Versos 11 a 15 é o final feliz, né? Para o povo de Deus. Não para todos os ímpios serão julgados, sofrerão o dano, a saber, a segunda morte, no final. Mas aqui é uma grande esperança, aqui é Cristo, aqui é o reino de Deus avançando entre as nações. Deus tem um remanescente fiel entre todas as nações. Deus tem o seu reino entre os homens, pessoas que são de fato buscam a santificação, ainda que sofram, permanecem fiéis. É pessoas que amam a Deus de verdade. Existe um povo fiel a Deus que, na linguagem... falou alguma coisa? Uhum. Diante da teologia que nossa igreja acredita, Israel não tem mais privilégio nenhum. É o novo Israel de Deus, através de Cristo. Agora, os judeus também fazem parte, aqueles que creem, aqueles que se arrependem num só povo. É isso que eu ia dizer agora mesmo. Lá em Efésios, Paulo vai falar aos Efésios que Deus quebrou a separação que havia entre judeus e gentios. Agora, toda nação é chamada a Cristo, ao arrependimento, ao reino, à fidelidade. Israel também continua sendo chamado. Deus não desprezou Israel. Agora, eles sofreram punições, porque eles tinham privilégio, eles tinham as leis, eles tinham as alianças, eles tinham Abraão e foram infiéis a todas. Eles rejeitaram o próprio Messias. Então, foi forte o abandono de Israel a Deus. Ainda assim, eles provam da misericórdia como qualquer um de nós. É o novo Israel, é o Israel espiritual. Nós, a igreja, que só Deus sabe os que são fiéis de fato. E são essas promessas aí. O Deus que restaura o seu povo em Cristo Jesus. O tabernáculo caído de Davi. O templo ruiria, mas o tabernáculo seria levantado, nas promessas de Deus. Então vamos dar uma olhada aqui, final, para a gente encerrar. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Que coisa linda, né? Aqui é uma reconstrução. O templo falso ruiu, pedra por pedra, coluna por coluna. Aqui o templo novo, Cristo ressuscitou, o novo templo está sendo formado em Cristo. Ele veio da semente de Davi, viveu, morreu, ressuscitou. Cada um de nós pedras vivas. O templo, que é a igreja, sendo reerguido. O próprio Cristo é o cabeça da igreja. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas.
levantando-os das suas ruínas, restaurá-los-ei como fora nos dias da antiguidade. Veja que o profeta, né, inspirado por Deus, ele usa várias palavras falando de restauração, de um novo tempo, de uma nova graça em Cristo Jesus. Então, levantarei o tabernáculo, repararei, levantarei novamente, restaurarei. São palavras de que Deus não desistiu. Deus continua a sua obra. Desde Gênesis é uma só salvação, um só povo, um só plano. Deus continuaria, apesar do pecado do seu povo. Verso 12. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Edom, que foi citada no início da profecia de Amós, então representa uma nação ímpia, que foi desde o início maldosa, que desobedeceu a Deus. Então aparece aqui de novo, representando que todo mal cairá diante de Deus. Nesse grande dia, toda injustiça de Edom, dos filhos de Edom, do mal que fizeram a Israel, serão julgados, e juntamente com Edom, todo o mal do mundo será ali julgado naquele grande dia. Verso 13, eis que vem dias, não é? Nós devemos lembrar também que muitas coisas aqui são relacionadas a Cristo, que ainda não tinha vindo nessa época. Naquele dia, quando Cristo vier pela primeira vez. Naquele dia também, quando ele vier pela segunda vez. Então, a profecia, às vezes, tem essas dois cumprimentos. Em Cristo na primeira vinda e o cumprimento maior em Cristo na sua vinda segunda. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão como mosto, e todos os outeiros se derreterão. Nós vemos aí, de certa forma, uma comparação, um exagero profético, digamos assim, né? O mosto, o vinho, sairia das montanhas, né? Em outras palavras, falando da glória, da prosperidade verdadeira do reino de Deus, que nós provaremos. Será algo grandioso que Deus tem para nós, a herança, a glória da eternidade, da vida, do reino, é algo muito grande. Na figura aqui do profeta, né? Os montes destilarão mosto, todos os outeiros se derreterão, então tudo se dobrará diante de Deus, haverá alimento para todos, haverá glória, herança em Cristo Jesus. Na eternidade, nós receberemos nossa herança de forma plena, já recebemos uma parte. Verso 14, mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e desta terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Se formos ver historicamente, algumas vezes Israel foi para cativeiro, Israel volta, nações invadem, queima o templo. Então, de forma plena, isso só vai se cumprir na nova terra, no novo céu, né? Canaã era um tipo da eternidade. Abraão procurava uma pátria superior. Canaã representava isso. A terra, aqui nessa terra, um pedaço de terra que Deus deu a eles, mas muito mais abrangente, a eternidade. Da eternidade, ninguém vai nos arrancar. Ainda que Israel perca a sua terra, né? Hoje eles têm uma terra, eles estão de volta à terra. Acho que foi em 1948, 49, né? A nação de Israel foi estabelecida depois de anos espalhados aí no mundo. Deus permitiu eles se organizarem de novo, mas eles podem perder de novo. Há quem pense, Olaci Júnior, que a volta de Cristo, né, que os israelitas vão reconstruir o templo lá em Jerusalém. Mas nós entendemos que não é essa a promessa. O templo que está sendo reerguido é a igreja, é um templo espiritual. E a nova terra é que ninguém toma de nós, não é essa terra aqui. Os judeus estão lá, eles têm, mas eles podem perder de novo. Então, a segurança da terra final é só no céu, é só Deus que vai se cumprir
que vai cumprir essa promessa plena. Ninguém nos arrancará da eternidade. Estaremos seguros no reino, na glória de Deus. Lá é nossa segurança. Inclusive, Apocalipse diz, né, que a cidade, a grande cidade, ela é representada de forma quadrada e os seus muros são pequenos. Significa que lá não precisa de muro, porque o Senhor é nossa segurança. Lá estaremos plenamente seguros, livres de todo pecado, da morte, das consequências do pecado, do julgamento do pecado, dos efeitos do pecado. Aqui nós já somos livres da condenação do pecado, do domínio do pecado, somos livres dos efeitos do pecado também, não é, através da santificação, mas plenamente só na glorificação, onde lá sim estaremos plenamente, em plena salvação, em plena luz do dia. Vamos finalizar. Se Neto quiser cantar um louvor.